Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 40 de Jeremias. Bora começar orando. A ideia era estar lá na piscina, mas não deu certo. Não vou nem entrar nessa questão. Mas não é culpa deles, não. Vamos lá, vamos começar orando. Que o que importa pra gente é isso daqui. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por tudo que fizemos, que deu certo, que não deu certo, por todas as coisas. Nós te consagramos o dia de hoje, Deus. Cada parte deste dia entregamos em tuas mãos. Te pedimos, fala conosco, nos orienta e nos ajuda a ter entendimento da sua palavra. Nós oramos, te pedimos, convidamos o Senhor para o nosso dia, em nome de Jesus. Amém? Bora. Quem gosta dessa música? Mesmo depois do bafafá que teve com a Heloísa Rosa. Ai, gente, eu não deixo de ouvir as coisas, não. Enfim. Vamos lá. Capítulo 40 vai dizer o seguinte: o Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém de Judá que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: o Senhor, seu Deus, ameaçou destruir esta terra e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha e eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas, como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradã me disse: volte e fique com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador da cidade de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradã me deu mantimentos e um presente, e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa, e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Então, parando rapidamente aqui, a gente vê que Nebuzaradã, ele estava ali só cumprindo ordens, e mais do que ordens do que de Nabucodonosor, era ordens do próprio Senhor. Ele então, no início ele fala: o Senhor Deus, tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou... Tá. Aí, então, sabe, isso era um oficial da Babilônia, isso era totalmente um caldeu aí, uma pessoa alheia e à parte do povo de Israel, de tudo que eles receberam, das promessas, de tudo isso. Ele não sabia, não tinha muita noção, mas ele sabia que aquilo ali era importante para aquele povo, mas também que aquele povo não tinha tratado aquilo com a devida, não tinha tratado o seu Deus com a devida lealdade, com a devida santidade, da maneira correta. E então ele decide, então ele é usado ali pelo Senhor para estar fazendo aquilo com o povo. E com algumas pessoas ele teve todo um tato, e com Jeremias não foi diferente. Jeremias, ele sabia que era um servo do Senhor, uma pessoa ali da qual o tempo todo, ficou
fez o que era certo, apesar de difícil, apesar de contrário a muitas outras opiniões. Mas naquele momento era o momento de Deus estar meio que recompensando assim Jeremias pela fidelidade dele naquele tempo todo. Então Nebuzaradã, ele dá a oportunidade para Jeremias escolher o que ele queria fazer, escolher onde queria ficar. Jeremias, então ele fala: agora eu estou tirando as correntes dos seus poços e pondo você em liberdade. O que o povo de Jeremias, né, a pessoa ali da família de Jeremias tinha colocado sobre ele, sabe? Tinha subjugado ele, colocado correntes, feito ele ficar dias, meses talvez, na prisão, né? Subjugado ali, passando por humilhação, por frio, por isso, por aquilo, sabe? Alguém que não era do povo dele estava tirando então essas algemas, estava colocando ele em liberdade. E aí ele dá a opção para Jeremias: se quiser vir comigo para a Babilônia, venha e eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Então ele fala: se você quiser vir comigo para a Babilônia, então você vai ser bem-vindo ali, a gente vai tratar ele super bem. Oi, amigas, bom dia mãe, bom dia Danizinha, que saudade, super internacional aqui hoje. Amiga, você solicitou uma participação, você quer entrar ao vivo comigo? Me ajudar aí com o capítulo 40 de Jeremias? Porque às vezes, né, a pessoa quer, às vezes não quer. Me responde aí, se você quiser, você sabe que aqui não tem dessa, a gente vai junto aqui ouvindo a palavra. Enfim, mas deixa eu continuando? Não, imaginei. Então, continuando, Nebuzaradã, ele deu essa opção para Jeremias, tá indo morar onde quisesse. Então, Jeremias, ele se assustou com aquela oferta do Senhor, né? Com aquela oferta de Nebuzaradã, e ele ficou pensando: cara, eu não contava com isso, sabe? Eu contava que eu fosse levado preso. Tipo, eu não tenho mais minhas vontades, eu tenho as vontades do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Faz eu fazer. Eu não conto às vezes que o Senhor possa me dar direito de escolha. Eu sou escravo do Senhor, sou prisioneiro do Senhor por pura vontade, né? Por conhecer a sua vontade, por saber que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, Jeremias diz que se demorou nessa decisão e ele ficou: Jesus amado, e agora eu vou para Babilônia, eu fico aqui em Judá para ajudar, para quem sabe, né, fazer retornar o povo, arranjar alguma estratégia ou ajudar os que ficaram aqui a reconstruir essa cidade. Então, ele não tinha essa decisão, né? Ele não contava com isso. E quantas vezes nós somos pegos de surpresa pelo Senhor? Não sei aí quem vive, né? Às vezes a gente não vive como... eu vivo muito. Eu tenho muita dificuldade em fazer decisões, em fazer escolhas. Por quê? Porque a maioria das vezes é assim: Senhor, o que o Senhor quer para mim? E quando ele vira para mim e fala: o que você quer? Com a sua escolha, com a sua decisão, você também pode. Eu agora estou te dando essa oportunidade de escolher o que você quer fazer. E aí a gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas, a gente precisa, né, ser maduro o suficiente, saber também. E ambos era vontade do Senhor, tipo, ambos o Senhor estaria com ele, né? Tanto na Babilônia, como a gente vê aqui, Nebuzaradã fala: eu vou te tratar bem se você for para lá. E Jeremias seria usado lá, provavelmente. Mas também, se ele decidisse ficar em Judá, Jeremias também poderia ser usado, enfim. E aí, ele
se eximiu daquela responsabilidade tão grande. E ele virou, e aí Nebuzaradã, vendo que ele estava se demorando a se decidir, a resolver, ele virou e ele falou: fica no seu lugar, fica na sua terra, fica na sua cidade, eu creio que aqui você vai ser bênção. E aí ele falou: fica com Gedalias. A ele o Senhor deu Nabucodonosor deu a ele o governo aí da cidade de vocês. Eu não sei se Gedalias era um caldeu, né, um descendente da Babilônia ou de Jerusalém, de fato, de Judá, mas Nabucodonosor apontou ele para controlar os que tinham ficado ali em Judá, para ser o responsável ali enquanto todo o restante do povo tinha sido exilado. E aí vai dizer que Nebuzaradã ainda deu para Jeremias mantimentos e um presente, deixou que ele ficasse. Então ele foi falar com Gedalias e tal, e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Aí, continuando no versículo 7, vai dizer: alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofe, Jezanias, de Maacá, foram com os seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias lhes disse: eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa, e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite e morar nas cidades que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon e Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Depois disso, Joanã, filho de Careá, e os chefes dos soldados que não se haviam entregado aos babilônios foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhe disseram: sabe que Baales, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular: desde que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou, por que deixar que ele mate o Senhor? Se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntam em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu: não mate Ismael, o que você está dizendo a respeito dele é mentira. Então aqui a gente vê Gedalias ali, né? Ele foi colocado à frente, então, do governo de Judá pelo rei da Babilônia. E ele falou: não precisa ter medo, eu estou aqui como representante da Babilônia, então eu vou governar como na Babilônia. Aqui, então, vocês foram colonizados, vocês, então, agora estão debaixo do reino da Babilônia, não é mais de Judá. Contudo, fiquem tranquilos, sabe? Esse é um governo escolhido pelo Senhor, e este governo, a gente quer tratá-los bem. Então, podem ficar na terra, né? E aí, alguns, antes de serem exilados, né? Antes do rei da Babilônia atacar a cidade e serem presos e levados embora para a Babilônia, alguns conseguiram escapar para a terra de Amon, para a terra de Edom, para a terra de Moabe, né, que eram ali os reinos vizinhos, das quais eles acharam que era mais seguro para eles.
E aí, beleza. E aí, sabendo disso, que Gedalias estava tratando o povo bem, eles decidiram voltar. Falaram, oxe, vamos voltar para nossa terra. E aí a gente fica lá, ainda aqui debaixo do governo da Babilônia, mas pelo menos a gente vai estar na nossa terra, glória a Deus. E aí eles voltam. E aí o rei de Amon quer usar um deles para matar Gedalias, que é esse governador, né? Que é para ali também atacando de certa forma Nabucodonosor e a Babilônia em si. E para eles não crescerem, não conseguirem se constituir e tal. E aí Joanã, ele vira e ele fica sabendo disso, então ele vai virar e ele vai falar, cara, de jeito nenhum, sabe? Essa é a oportunidade boa que a gente tá tendo de continuar na nossa terra. O povo tá reunido aqui e tal, a gente tá em segurança, tá colhendo vinho, tá fazendo nossas plantações, tá vivendo a vida mais normal possível que a gente pode ter. Não quero deixar que isso aconteça. Mas Gedalias, ele tem um coração bom e ele não acredita que estou armando um plano para matar ele. Então, é mais ou menos sobre isso. E o que mais me chama a atenção aqui é esse poder de escolha que Deus nos dá, né? Que falou aqui nesse primeiro ponto referente a Jeremias, né? Será que a gente está capacitado a fazer escolhas na nossa vida, né? Será que a gente às vezes entrega tudo para o Senhor, às vezes a gente não entrega nada, tudo a gente decide, mas e aqueles que entregam tudo nas mãos do Senhor? Será que a gente está apto a virar e a escolher, a poder escolher quando o Senhor virar para a gente falar, você pode escolher também. É isso, deixa eu correr que eu passei um pouco do meu tempo. Beijo, obrigada, Dani. Que saudade de você, amiga. Muito bom. Saudade de ter você aqui por perto. Tomara que chegue esse dia logo que eu vou aí te visitar. Vai ser um grande prazer. Beijo, gente. Obrigada, mami. Tchau, tchau.